Boa tarde a todos presentes. Com a presença de Deus, iniciaremos a segunda sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça chamado senhores vereadores. Boa tarde a todos. Carlos Alberto dos Santos. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Eduardo Sussumo. Presente. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Presente. Gladys Rejane Lagman Nardes. Jefferson Gomes de Oliveira. Presente. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Presente. Tatiane Cristina Ferraz. Presente. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, a linha A e M, e artigo 163, inciso 3 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovada. A ata da primeira sessão ordinária, realizada no dia 5 de fevereiro de 2026, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Convido o nobre vereador Elvis Peterson Moreira Pissarro para fazer a leitura de um trecho bíblico. Bom, boa tarde a todos, mesa diretora, vereadores, público presente e quem nos acompanha online aí. Vou fazer a leitura de um trecho bíblico, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essas são as palavras do Senhor. Peço à vereadora Tati Ferraz fazer a dispensa da leitura. Boa tarde a todos, boa tarde, mesa diretora, nobres vereadores, público presente e quem nos acompanha online. Presidente, requer a dispensa dos projetos a leitura dos projetos de lei. Número 2, número 3, número 4, número 5 de 2026, a emenda modificativa de número 1 de 2026 e o parecer do Tribunal de Contas número 1 de 2026, considerando que é muito extenso para a leitura e estão todos na íntegra no site da Câmara. Obrigada. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovada. Requerimento 007/2026. Requerimento de autoria da vereadora Tatiane Cristina Ferraz. Requer à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de ponto de iluminação pública em redutor de velocidade lombada na rua Isaías Teixeira de Góes, na altura do número 500, bairro Campo Largo. Justificativa. A presente solicitação atende a um clamor urgente dos moradores e usuários da referida via, fundamentando-se nos seguintes pontos: segurança pública. A falta de iluminação adequada no trecho mencionado tem gerado um cenário de extrema insegurança. A escuridão favorece a ocorrência de delitos e causa fundado receio aos cidadãos que precisam trafegar pelo local no período noturno, comprometendo o direito constitucional de ir e vir com segurança. 2. Segurança viária. Observa-se que veículos trafegam pela via em velocidades incompatíveis com a segurança urbana. A ausência de um redutor de velocidade, uma lombada ou similar,
somada à baixa visibilidade noturna, eleva drasticamente o risco de colisões e principalmente de atropelamentos de pedestres. Diante do exposto, visando preservar a integridade física dos munícipes e melhorar a infraestrutura do bairro, requer-se que a secretaria competente realize o estudo técnico e a execução das melhorias citadas com a brevidade que o assunto requer. Sala de Sessões, 5 de fevereiro de 2026, Tatiane Cristina Ferraz, vereadora. O requerimento número 7, 2026, de autoria da vereadora Tatiane Cristina Ferraz, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 008/2026. Requerimento de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. A vereadora que este subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais requer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Educação, solicitando informações e providências acerca de reconhecimento da categoria de monitores da rede de ensino no âmbito do município, em conformidade com a Lei Federal número 15.326, sancionada em 6 de janeiro de 2026. Requer-se: 1. Se o município já realizou o reconhecimento formal de categoria de monitores da rede de ensino, nos termos da Lei Federal número 15.326/2026. 2. Caso ainda não tenha sido implementado, quais providências estão sendo adotadas para a adequação da legislação municipal à referida norma federal. 3. Se há previsão de regulamentação das atribuições, do enquadramento funcional e das condições de trabalhos dos monitores da rede de ensino. 4. Se o Poder Executivo estuda medidas voltadas à valorização da categoria, incluindo formação continuada e organização da carreira. Justificativa. A Lei Federal número 15.326/2026, sancionada em 6 de janeiro de 2026, reconhece oficialmente a categoria dos monitores da rede de ensino, profissionais que desempenham funções essenciais no cotidiano das unidades escolares, especialmente nos apoios aos estudantes, na inclusão, no acompanhamento pedagógico e no suporte às atividades educacionais. Apesar do avanço representando pela legislação federal, é necessário que o município promova a adequação normativa e administrativa a fim de garantir a efetiva aplicação da lei no âmbito local, assegurando segurança jurídica, reconhecimento institucional e valorização profissional aos monitores da rede. Ressalta-se que esses profissionais contribuem diretamente para a qualidade do ensino público, sendo imprescindíveis para o funcionamento adequado das escolas. A ausência de reconhecimento formal fragiliza a categoria e compromete efetividades das políticas educacionais. Diante do exposto, o presente requerimento tem como objetivo assegurar o cumprimento da legislação federal, promover transparência nas ações do Poder Executivo e garantir os direitos dos monitores da rede do ensino do município. Sala de Sessões, 9 de fevereiro de 2026, Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. O requerimento número 8, 2026, de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 009/2026. Requerimento de autoria das vereadoras Gladys Regiane Lagman Nardes e Tatiane Cristina Ferraz. Requeremos, nos termos regimentais, que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, preste informações detalhadas e adote as providências necessárias quanto à implementação
e fornecimento dos dispositivos intrauterino hormonal, o DIU hormonal, para mulheres diagnosticadas com endometriose, considerando a aprovação da incorporação da tecnologia pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, o CONITEC, ocorrida em maio de 2025. Requer-se especificamente que sejam esclarecidos os seguintes pontos. 1. Se o município já recebeu ou possui previsão de recebimento do DIU hormonal incorporado ao SUS após a aprovação do CONITEC. 2. Em caso positivo, quantas unidades do DIU hormonal foram recebidas até o momento e em quais unidades de saúde estão disponíveis? 3. Caso ainda não tenha ocorrido o recebimento, qual a justificativa apresenta e qual o prazo estimado para o início da oferta do DIU hormonal às mulheres com endometriose? 4. Se o município já estruturou o fluxo de atendimento para mulheres diagnosticadas com endometriose que necessitam do DIU hormonal, e em caso afirmativo, como se dará esse fluxo, desde a consulta inicial até a inserção do dispositivo? 5. Quais profissionais de saúde estarão habilitados para realizar a indicação e inserção do DIU hormonal e em quais unidades de saúde esse procedimento será disponibilizado? Se existe protocolo clínico municipal ou adequação aos protocolos do Ministério da Saúde para indicação do DIU hormonal em caso de endometriose. 7. Se será exigido encaminhamento para especialista, como ginecologista, ou seu acesso poderá ocorrer diretamente pela atenção básica mediante avaliação clínica. 8. Se o município possui estimativa da demanda reprimida de mulheres diagnosticadas com endometriose que aguardam tratamento adequado na rede pública. 9. Se a previsão de capacitação das equipes de saúde para orientações dos pacientes, manejo clínico e inserção do DIU hormonal. 10. Se o município prevê ações informativas e educativas voltadas às mulheres, a fim de divulgar o direito ao acesso do DIU hormonal como tratamento de endometriose no âmbito do SUS municipal. 11. Se existe planejamento para a inclusão dessa oferta no planejamento orçamentário de saúde, assegurando a continuidade do fornecimento do DIU hormonal nos próximos exercícios. Justificativa. A endometriose é uma doença crônica e inflamatória que compromete significativamente a qualidade de vida das mulheres, causando dores intensas, prejuízos à saúde mental e física e impactando direto na vida social e laboral. Em maio de 2025, a CONITEC aprovou a incorporação do DIU hormonal ao Sistema Único de Saúde, reconhecendo sua eficácia no controle dos sintomas de endometriose, sua segurança e sua relação custo-efetividade. Entretanto, a incorporação de uma tecnologia em nível nacional exige organização e planejamento dos entes federativos para que o acesso se concentrize na rede pública de saúde. Cabe ao município estruturar fluxos assistenciais, capacitar profissionais, planejar aquisições e garantir que as mulheres tenham acesso efetivo ao tratamento aprovado, evitando atraso e desigualdades. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida por meio de políticas públicas, que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Assim, torna-se imprescindível que o município informe que a forma transparente como se dará a implementação do DIU hormonal para mulheres com endometriose no âmbito da rede municipal. Diante da relevância sanitária, social e do impacto direto na saúde das mulheres, requer-se a aprovação do presente requerimento. Sala de Sessões, 9 de fevereiro de 2026. Gladys Regiane Lague Manardes, vereadora. E Tatiane Cristina Ferraz, vereadora.
O requerimento número 9, 2025, de autoria dos vereadores Gladys Rejane Lage Menardes e Tatiane Cristina Ferraz, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Gladys. Boa tarde a todos, mesa diretora, nobres vereadores, público que nos acompanha e quem acompanha a gente online. Então, esse requerimento partiu de uma conversa minha e da vereadora Tati, né? Na semana passada, aqui a gente tem vários temas relacionados à saúde da mulher parecidos e, na verdade, eles se complementam. E levamos essa demanda para a secretária de saúde na semana passada, que a gente foi em conversa com ela. E a necessidade dessa implementação é de extrema urgência, né? Ele já foi implementado pelo governo federal em maio do ano passado. Quando eles implementam uma medicação, alguma coisa, tem 180 dias para entrar em vigor. E esses 180 dias venceu em novembro, né? Então, a gente foi até a Secretaria de Saúde para verificar qual que vai ser o fluxo e se o município já havia recebido o DIU Mirena, que é o famoso DIU Mirena, esse DIU hormonal. Tivemos a negativa, né? Ela falou que ia verificar o fluxo e aí a gente falou que ia fazer um requerimento cobrando, então, ações imediatas. Porque as mulheres que têm mioma, que têm endometriose, que têm hemorragia, sabem do que a gente fala enquanto mulher, né? Um ciclo dolorido. E a endometriose, mais ainda. É um ciclo longo, um ciclo dolorido, que causa transtorno afetivo no relacionamento, muito desgaste emocional para a mulher. E o DIU hormonal, ele é um meio de dar uma qualidade de vida para essa mulher, diminuindo assim o sangramento e as dores que essa mulher tem até ela fazer cirurgia. Todo mundo sabe que quem tem endometriose não afeta somente a parte do útero, afeta também intestino, bexiga e muito provavelmente que são casos cirúrgicos. E a gente tem uma demanda reprimida enorme na cidade, porque aumentou muito o diagnóstico de endometriose. 70%, teve um aumento de 70% dos anos de 2022 a 2024, que eu estava vendo nos dados do Ministério da Saúde. 1 a cada 10 mulheres tem endometriose, então é bastante, né? E estima-se que no Brasil 7 milhões de mulheres sofrem com endometriose. Então, para quem tem uma coliquinha no ciclo menstrual, ok. Para quem tem ciclo menstrual de 15, 20 dias, em grande quantidade, mais dor, mais tudo aquilo que sobrecarrega um ciclo dolorido, é terrível. E se a gente tem uma medicação que a gente pode cobrar do governo municipal, a implementação, a gente vai cobrar. Lembrando que esse DIU, ele tem uma média de um custo aí de R$ 2.500, não é barato, só que a validade dele é por 5 anos. Então, se a gente dividir, né, por 5 anos, não é muito caro, mas a gente vai cobrar a implementação do governo federal para o municipal. E também dentro dessa normativa veio a implementação do Desogestrel, que é um comprimido via oral de uso contínuo que a assistência já fornece desde 2021. Foi introduzido no governo do prefeito Matheus, em conversa na época com o Dr. Darin, que era secretário de saúde, em conversa com o pessoal que atende saúde da mulher, enfermeiros e médicos da rede, e foi inserido. Temos na assistência. Lembrando que o DIU ele pode ser inserido por enfermeiro capacitado, por clínico geral capacitado, treinado, ou pelo ginecologista que nós temos na rede. Então, um exemplo, se a gente receber uma quantidade grande de DIU Mirena e a gente vai fazer o levantamento de quantas mulheres têm interesse, né, de fazer a inserção até conseguir a cirurgia, porque também é uma demora, não é só a parte ginecológica, a gente precisa, às vezes, de um uro ou outros especialistas junto, a gente consegue dar um conforto para essas mulheres. Então, a nossa conversa foi muito favorável, na Tati, em melhoria à saúde da mulher. É isso, muito obrigada. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Tati. Bem, boa tarde mais uma vez. A Gladys já explicou a maior parte, inclusive técnica. Como ela já disse, nós temos vários assuntos em relação à saúde da mulher, ao cuidado com a mulher, que acaba se complementando. E aí, numa conversa da semana passada, que era a respeito do DIU, resolvemos ir conversar com a secretária. Então, ela falou que o município ainda não recebeu.
Então, nós conversamos que ia fazer esse requerimento. Lembrando que o SUS é nacional, então ele envia para o município, já tem essa comissão da Conitec, que implementou desde maio de 2025, e o prazo venceu em novembro. Então, é para a gente pedir informações na Secretaria da Saúde, qual que é a providência que eles estão tomando em relação a isso para cobrar o governo federal para que envie o DIU para cá, para os municípios. Então, é só isso, e qualquer novidade ou se vocês tiverem dúvidas, podem nos procurar, e qualquer novidade nós voltamos também a falar para vocês, a trazer aqui para vocês, tá bom? Obrigada. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 010/2026. Requerimento de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagmanardes e Tatiane Cristina Ferraz. As vereadoras que eles subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que requerem, após ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Assistência Social, e aos demais órgãos competentes, solicitando as informações providenciais e sensibilidade administrativa quanto às ações adotadas pelo município no âmbito do Fevereiro Roxo, considerando especialmente a Lei Federal número 15.176/2025, promulgada em 20 de janeiro de 2026, que reconhece a fibromialgia como deficiência, PCD, sem prejuízo das políticas públicas voltadas ao lúpus e ao mal de Alzheimer. Requer-se: 1. Quais medidas administrativas, normativas e operacionais o município já adotou ou pretende adotar para o efetivo cumprimento da Lei Federal número 15.176/2025, que reconhece a fibromialgia como deficiência, PCD. 2. Se existe fluxo municipal definido para atendimento das pessoas com fibromialgia, integrando a rede municipal de saúde e assistência social. 3. Onde o munícipe com fibromialgia deve procurar atendimento inicial de forma clara e acessível, especificando os serviços de referência, unidade básica de saúde, CAPS, CRAS, CREAS ou outros. 4. Como está estruturado o fluxo de encaminhamento para avaliação biopsicossocial, indicando os profissionais envolvidos, médico, psicólogo, assistente social, entre outros. 5. Se o município já realiza ou está estruturando a avaliação biopsicossocial das pessoas com fibromialgia e qual o procedimento para solicitação pelo cidadão. 6. Se o município possui ou adotou algum escopo, protocolo ou modelo orientador do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento Social ou de um órgão federal competente para dar início ao processo de emissão de laudo PCD, conforme previsto na Lei 15.176/2025. 7. Em caso negativo, se há previsão para adoção do modelo oficial garantido segurança jurídica, padronização e acesso igualitário a reconhecimento da condição como PCD. 8. Quais direitos, benefícios e políticas públicas municipais estão sendo assegurados às pessoas com fibromialgia reconhecidas como PCD? 9. Se o município realiza ou pretende realizar confecção e emissão de carteirinha de identificação PCD às pessoas com fibromialgia após avaliação biopsicossocial. 10. Se há previsão ou orientação para fornecimento do cordão de girassol, instrumento nacional de identificação de deficiência invisível, às pessoas com fibromialgia e demais condições invisíveis. 11. Quais ações educativas, campanhas institucionais e atividades informativas estão sendo realizadas ou planejadas pelo município no âmbito federal roxo, de Fevereiro Roxo, contemplando fibromialgia, lúpus e Alzheimer. 12. Se o município utiliza seus canais oficiais de comunicação para divulgar informações sobre sinais, sintomas
direitos, fluxos, atendimentos, avaliação biopsicossocial, carteirinha PCD e cordão roxo de girassol. 13. Se os profissionais da rede municipal de saúde e assistência social estão capacitados para acolher, orientar e encaminhar corretamente os munícipes acometidos pelas doenças abordadas no Fevereiro Roxo. 14. Se existe integração efetiva entre as políticas públicas de saúde e assistência social, garantindo atendimento contínuo, humanizado e multidisciplinar às pessoas com fibromialgia, lúpus e Alzheimer. Justificativa: o Fevereiro Roxo é um mês dedicado à conscientização sobre doenças crônicas e progressivas, que impactam profundamente a qualidade de vida dos pacientes e das suas famílias. Entre as doenças abordadas, destacam-se fibromialgia, condição crônica caracterizada por dor generalizada, fadiga intensa, distúrbios do sono, alterações cognitivas e limitações funcionais, com a Lei Federal 15.176/2025, promulgada em 20 de janeiro de 2026, a fibromialgia passou a ser reconhecida como deficiência PCD, ampliando o acesso a direitos e políticas públicas. Lúpus eritematoso sistêmico, doença autoimune inflamatória que pode acometer diversos órgãos e sistemas, exigindo acompanhamento médico contínuo. Mal de Alzheimer, doença neurodegenerativa progressiva que compromete memória, cognição e autonomia, impactando pacientes, familiares e cuidadores. A efetividade da legislação depende da organização dos fluxos municipais, da adoção de protocolos oficiais, da avaliação biopsicossocial, bem como da identificação adequada das pessoas com deficiências invisíveis, por meio da carteirinha PCD e do cordão girassol, instrumentos fundamentais de inclusão, respeito e dignidade. O presente requerimento possui caráter fiscalizatório, orientador e propositivo, buscando sensibilizar o Executivo Municipal para a urgência da pauta e assegurar que os direitos previstos em lei traduzam em atendimento real, humanizado e acessível aos munícipes. Sala de Sessões, 9 de fevereiro de 2026. Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora, e Tatiane Cristina Ferraz, vereadora. O requerimento número 10, 2026, de autoria das vereadoras Gladys Regiane Lagman Nardes e Tatiane Cristina Ferraz, está em discussão. Com a palavra a vereadora Gladys. Boa tarde. Então, só para deixar bem claro, para não ter dúvida sobre o laudo PCD da fibromialgia, fibromialgia é uma doença e que para a gente ter o diagnóstico precisa passar em vários médicos, especialmente reumatologistas, e ter o CID M79.9, que é muito diferente da gente ter o laudo de PCD, né? Então, eu, enquanto fibromialgica, não sou PCD. Se eu tiver uma avaliação biopsicossocial de uma equipe multi, vai ser emitido um laudo, tem que ter um escopo, né, tem que ter pontuação dentro das queixas, e mediante esse escopo, sim, será emitido um laudo de PCD. Então, não é porque eu sou fibromialgica que eu sou PCD. Então, tem toda uma sequência de fluxos que a Secretaria de Saúde precisa seguir e dar fluxo, porque hoje a gente não tem uma equipe para fazer esse laudo biopsicossocial. Nós temos fluxo na cidade para fazer a confecção da carteirinha, né, com o cordão de girassol, mediante laudo médico. É só levar o laudo, com o nome completo, com o CID, procurar a Secretaria de Saúde com uma foto e será emitido a carteirinha com o cordão girassol, onde te dá direito à fila preferencial, né? Aqui na cidade a gente tem uma lei de 18 de julho de 2019, se não me engano, onde a lei comemora o dia da fibromialgia. Quem comemora a dor dos outros? A gente tem que alterar essa lei, porque a dor é terrível, né? E a gente
tem lá dentro dessa lei de 2019, que inclusive a gente tem direito até a vagas prioritárias na cidade, mas a gente não tem o cartão ou o adesivo, né, do fibromialgico. Então, dentro de tudo que a gente solicitou, eu e a Tati também, na quarta-feira, conversamos sobre isso, porque também é uma procura geral, né? E a fibromialgia, ela também atinge mais as mulheres. Então, a gente conversou isso com a secretária de saúde também. Então, tem que deixar muito claro que não é porque eu sou fibromialgica que eu serei PCD. Tem toda uma avaliação e um direcionamento que a gente pediu, então, auxílio para divulgação das doenças do fevereiro roxo, que é fibromialgia e lúpus, que são doenças reumatológicas, e Alzheimer, que é uma doença neurológica que afeta aqui quase todas as famílias, especialmente os mais idosos, né? Então, é isso. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Tati. Só complementando o que a Gladys falou, o PCD também que a gente fala aqui não tem nada a ver com um pedido de benefício no INSS com PCD. Então, para conseguir o benefício no INSS, também precisa desse laudo PCD de fibromialgia, que tem a lei federal, mas aí é um outro pedido numa outra esfera, uma coisa não tem relação com a outra. Só isso, só para complementar. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 011/2026. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que, através do setor competente, a manutenção emergencial, nivelamento e aplicação de cascalho na Rua 2, situada no bairro da Boa Vista. Justificativa. Este requerimento atende a diversas solicitações dos moradores da Rua 2 do bairro Boa Vista, que vêm enfrentando sérios problemas de trafegabilidade e segurança. A referida via encontra-se em estado precário e conservação, com a incidência das fortes chuvas de verão. A situação se agravou drasticamente, resultando em erosão acentuada. O escoamento das águas fluviais criou valetas que impedem a passagem segura de veículos leves e motocicletas. Buracos profundos. A falta de manutenção preventiva transformou o leito da rua em percurso perigoso, aumentando o risco de acidentes e danos materiais aos moradores. Dificuldade de acesso. Moradores relatam dificuldades até para o acesso de serviços essenciais, como entrega de mercadorias e veículos de emergência. Diante do exposto, requer-se a execução do serviço de patrulhamento, nivelamento e a devida colocação de cascalho, visando garantir a compactação do solo e a durabilidade do reparo frente do período sazonal de chuvas. Sala de sessões, 9 de fevereiro de 2026. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. O requerimento número 11/2025, de minha autoria, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 012/2026. Requerimento de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, o estudo de viabilidade e instituição de mecanismo de valorização e reserva de vagas para moradores de Salto de Pirapora em concursos públicos municipais. Justificativa. A presente solicitação fundamenta-se nos seguintes pilares de interesse público: fomento à economia local. O servidor público que reside no município gasta seu salário no comércio local, gerando um ciclo virtuoso de circulação de renda e aumentando e aumento da arrecadação de tributos municipais, o ISS, IPTU e etc. A eficiência administrativa e a assiduidade. Moradores locais possuem maior facilidade de deslocamento, o que reduz custo com transporte, diminui atraso e evita a alta rotatividade. Turnover de funcionários que, residindo em outras cidades, muitas das vezes abandonam o cargo assim que surgem oportunidades mais próximas de suas casas. Identidade e pertencimento. O servidor, que é morador da cidade, possui um vínculo afetivo
e um conhecimento prático da realidade local, o que se traduz em um atendimento mais humanizado e eficiente a seus próprios vizinhos e concidadãos. Justiça social. Em um cenário de busca por pleno emprego, o dever do poder público criar mecanismos que protejam e incentivem a mão de obra local, garantindo que as oportunidades geradas pela própria prefeitura beneficiem diretamente quem paga seus impostos na cidade. Diante do exposto, e pela relevância da matéria para o desenvolvimento social de Salto de Pirapora, com todo o apoio dos pares para aprovação desse requerimento e célere análise por parte do Executivo. Sala de Sessões, 9 de fevereiro de 2026, Clodoaldo Soares de Almeida, Careca do Posto, vereador. O requerimento número 12, 2026, de autoria do vereador Careca do Posto, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 013/2026. Requerimento de autoria do vereador Jefferson Gomes de Oliveira. Requer a mesa, nos termos regimentais ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a contratação e alocação presencial de assistente social para o novo Hospital Municipal de Salto de Pirapora. Justificativa. A inauguração e plena operação do novo Hospital Municipal representam um marco para a saúde de nossa cidade. Todavia, para que o atendimento seja verdadeiramente eficiente e humano, a estrutura técnica deve ir além do corpo médico e de enfermagem. A presença de um assistente social em regime presencial e contínuo dentro da unidade hospitalar é urgente e necessária pelos seguintes motivos. 1. Garantia de direitos. O assistente social é o profissional capacitado para identificar situações de vulnerabilidade social, garantindo que o paciente tenha acesso aos seus direitos previdenciários e assistência durante ou após a internação. 2. Humanização do atendimento. Atua como o elo fundamental entre o hospital e o paciente e a família, mediando conflitos e acolhimento acompanhantes em momentos críticos. 3. Articulação de rede. O profissional realiza o encaminhamento responsável para a rede de proteção, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, essencial em casos de violência domésticas, abandono de incapaz ou maus tratos contra idosos detectados no atendimento de urgência. 4. Prerrogativas legais. Conforme a Lei Federal número 8.662/1993, compete à assistente social elaborar planos e programas de saúde, bem como orientar indivíduos e grupos, visando a melhoria das condições de vida à saúde da população. Sem esse profissional alocado no hospital, sobrecarrega-se a equipe médica com questões burocráticas e social, que fogem à sua competência, prejudicando o fluxo de altas e qualidades de acolhimento. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação desse requerimento, visando o fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS local. Sala de Sessões, 9 de fevereiro de 2026, Jefferson Gomes de Oliveira, vereador. O requerimento número 13, 2026, de autoria do vereador Jefferson Gomes de Oliveira, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Iremos passar um vídeo de aproximadamente 1 minuto e meio.
Moção 001/2026, de 10 de fevereiro de 2026. Apresento à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, moção de congratulações a Marcos Vinícius Gril da Silva, pelo relevante trabalho desenvolvido em Salto de Pirapora, reconhecendo seu extraordinário talento artístico e sensibilidade, demonstrados ao homenagear figuras memoráveis de nossa comunidade. A justificativa: esta Casa de Leis tem a honra de homenagear nosso artista Marcos Vinícius Gril, que com integridade, dedicação e capacidade e compromisso desenvolve seu trabalho ao registrar belas lembranças dos entes queridos que nos deixaram. Marcos Vinícius, orgulhosamente nascido em Salto de Pirapora, no ano de 1987, é a personificação do talento lapidado pela dedicação. Desde a infância, revelou sua inclinação para as artes de forma autoeditada, passando horas a fio, copiando ilustrações de revistas, transformando o papel em um espelho de sua percepção visual. Embora o desenho seja um hobby, uma paixão que acompanha paralelamente a sua vida profissional na Votorantim Cimentos, sua técnica alcançou um patamar que transcende o amadorismo. A trajetória das homenagens póstumas, que hoje emociona centenas de famílias em Salto Pirapora, teve um início íntimo e comovente. O desejo de eternizar memória dos primos falecidos há alguns anos, Lucas Adão e Felipe Adão, o que começou com um gesto familiar, expandiu-se para uma missão comunitária. Marcos Vinícius decidiu selecionar personalidades queridas e conhecidas em nossa cidade, que nos deixaram recentemente, como o saudoso Che, o estimado Makoto e o respeitado El Ortega. Atualmente, o acervo de Marcos Vinícius já ultrapassava a marca de 300 desenhos. Seu trabalho ganhou uma nova dimensão tecnológica ao abraçar a modernidade. Com o auxílio da inteligência artificial, o artista desenvolveu o projeto Vídeo Vida, onde confere movimento e expressão às imagens dos falecidos, proporcionando um conforto inestimável aos familiares que podem, por alguns instantes, rever o brilho no olhar e o sorriso dos seus entes queridos. Pelo brilhantismo de sua arte, pela preservação de memória histórica e afetiva de Salto de Pirapora e pelo impacto positivo de suas publicações nas redes sociais, Marcos Vinícius é merecedor desta singela, porém justa homenagem. Portanto, como personagem de inestimável importância para a qualidade de vida de nossas famílias salto-piraporense, os vereadores dessa Casa de Leis prestam-lhes a maior sinceras homenagens, estendidas em sua totalidade a sua esposa Marcela, seu filho Cauã, sua irmã Genaína e todos os seus apoiadores. Sala de Sessões, 10 de fevereiro de 2026. Marcos Vinícius dos Santos Almeida, vereador. A moção de congratulações número 1 de 2026 está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcos. Boa tarde a todos, nobres colegas, mesa diretora. A vereadora Tati, a vereadora Gladys estão um pouco emocionada, mas realmente o trabalho do Marcos é isso que causa no coração de cada um. É muita emoção, alimenta o sentimento de saudade. A vida da gente é muito corrida, né? E quando a gente tem a oportunidade de lembrar daqueles entes queridos que já foram há muito tempo, é uma oportunidade única. Então, acho que você trouxe uma lembrança e aqueceu o coração dos Saltos Piraporense. Muita gente do nosso município hoje tem a lembrança dos seus familiares, tem o carinho por conta de você. Então, nada mais justo que a Câmara de Salto de Pirapora fazer essa homenagem para você, Marcos. É muito oportuno eu ter feito essa homenagem, mas com o apoio de todos os meus colegas,
Então eu deixo um parabéns especial para você. Muito obrigado pelo serviço que você presta, a você, a toda a sua família que está aqui presente, em nome do seu pai, que é um grande parceiro nosso também. Então, meus parabéns, que Deus abençoe sua vida, viu? Com a palavra, Edor Sumo. Foi bem comovente mesmo, eu vendo as vereadoras nessa situação de emoção. Vale lembrar que nós moramos num município muito pequeno, onde todos nós, talvez assim, nos conheça há muito tempo. E a Tati é uma pessoa muito querida, eu vi a mãe dela lá, eu também me emocionei, e isso nos mostra que por mais que nós estamos aqui, isso não significa que é um complô, que que nós estamos só aqui um para defender o outro, porque além de tudo, nós vereadores aqui do município de Salto de Pirapora também somos humanos, e nós temos histórias anterior a isso. Aqui dentro, nós estamos para discutir leis e coisas sérias. O que acontece lá fora pode ser que alguns tenham mais afinidades do que outros, e é normal por um município pequeno como o nosso. Então isso serve de lição para nós também, todos, mais respeito por todos nós que estamos aqui à frente do Legislativo, porque existem sim pessoas que fora que atacam e não entendem que também nós aqui temos sentimentos. Então, aí para Tati, Gladys também que se emocionou, são mulheres incríveis, com projetos incríveis, parabéns. Boa tarde a todos. Eu queria dar o parabéns ao vereador Marcos pela linda homenagem que fez por Marcos Vinícius. Você é merecedor dessa homenagem, porque você é um excelente artista. E falar para a Gladys, sua mãe está em bom lugar, está descansando nos braços do Senhor. Tá? Muito obrigada, viu? E obrigada por todos vocês estarem aqui hoje. Com a palavra, vereador Clodoaldo. Boa tarde, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público aqui presente e os que nos acompanham online. Eu fico emocionado com isso aqui. Parabéns. Eu, primeiramente, quero parabenizá-lo, Marcão, por essa iniciativa. Você foi muito feliz nessa sua escolha de parabenizá-lo, Marcos. Que trabalho, cara, que trabalho. Não tem quem não arrepie, não tem quem não chore, não tem quem não volte o tempo atrás, porque infelizmente nós, seres humanos, né, todos, eu quero dizer, o tempo passa muito rápido, como o Marcão aqui falou. A gente acaba deixando de cultivar, deixando de abraçar, deixando de beijar, deixando de dizer para o seu ente querido, eu te amo. Nós temos essa dificuldade, infelizmente. E quando você faz um trabalho maravilhoso desse daí, a gente consegue voltar 10, 20, 30 anos atrás e você falar assim, pai, mãe, eu te amo. Eu sou um cara que eu frequento muito. Hoje eu não consigo, cara, não consigo nem terminar meu dia. Eu termino o dia, eu tenho 10 visitas para fazer. Eu gosto de fazer visita, eu gosto de estar na rua, eu gosto do que eu faço. Mas eu deixo de fazer muitas coisas, que é de dar um abraço no meu pai, no meu irmão, num ente querido, num cara que nem o Marcão, que prestou uma homenagem linda para você. E você se dedicando a esse trabalho, você volta a 20, 30 anos atrás. E, cara, parabéns, parabéns mesmo. Isso aqui você conseguiu mexer com a cidade inteira, com a cidade toda. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Elvis. Bom, primeiramente eu quero parabenizar o Marcos Vinícius, né, por ter feito esse excelente trabalho aí. E o vereador Marcão Baré, né, de estar prestando essa homenagem aí. Foi incrível, cara. Você travou a internet com esse trabalho seu aí. Então, eu abri o Facebook meu, eu via esse trabalho aí. Não mais do que os entes queridos, mas figuras conhecidas da nossa cidade, né? O China, o Profeta, muita gente conhecida de Salto de Pirapora que você reviveu lá de trás, velho. Então, isso foi sensacional, cara. Meus parabéns. Só para complementar, que todos falaram aí, porque foi incrível. Então, os parabéns não vêm só de nós, vereadores, mas da Câmara Municipal de Salto de Pirapora para você. Tá bom, meu amigo? Deus abençoe.
A moção de congratulações está em discussão. A moção em congratulações está em número 1 de 2026, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. A moção de congratulações número 1 de 2026 está aprovada. A palavra está livre. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho na palavra livre. Ontem, o deputado Maurício Neves esteve em nossa cidade, visitando os vereadores, as pessoas que estavam lá na prefeitura. E ele, por intermédio do prefeito Matheus Marum, deixou uma emenda de R$1 milhão para a área da saúde em meu nome. Eu agradeço de coração ele ao prefeito Matheus Marum por ter intermediado essa emenda com ele para mim. E queria falar o seguinte para os vereadores, que se Deus quiser, vai vir bastante emenda para Salto Pirapora, que eu tenho certeza, muita coisa boa vai acontecer esse ano, tá? Deus abençoe a todos. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça o chamado, senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberto a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Requerimento. Nós, vereadores abaixo-assinados, solicitamos à mesa, depois de ouvido o plenário, que seja submetido em regime de urgência especial o artigo 137 com fulcro no artigo 139, no inciso 1 e linha B do Regimento Interno, o projeto de lei número 002/2026, de 9 de fevereiro de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. O projeto de lei número 003/2026, de 9 de fevereiro de 2026, que autoriza o Poder Executivo a conceder permissão de uso de área pública à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e da outras providências. O projeto de lei número 004/2026, de 9 de fevereiro de 2026, que autoriza o Poder Executivo a conceder permissão de uso de área pública à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e da outras providências. E o projeto de lei número 005/2026, de 9 de fevereiro de 2026, que autoriza o Poder Executivo a conceder permissão de uso de área pública à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e da outras providências. Requerimento assinado por 8 vereadores. Sala de Sessões, 12 de fevereiro de 2026. Parecer número 02/2026, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto de lei número 002/2026. Parecer número 02/2026, da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de lei número 02/2026. Parecer número 02/2026, da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, favorável ao projeto de lei número 02/2026. Projeto de lei número 02/2026, de 9 de fevereiro de 2026, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. O projeto de lei número 2/2026 está em discussão. O projeto de lei número 2/2026 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários querem se manifestar. O projeto de lei número 2/2026 está aprovado. Parecer número 03/2026, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto de lei número 03/2026. Parecer número 03/2026, da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de lei número 03/2026.
Parecer número 01/2026, da Comissão de Obras, Serviços Públicos e da Outras Atividades. Favorável ao projeto de lei número 003/2026. Projeto de lei número 03/2026, de 9 de fevereiro de 2026. Autoriza ao Poder Executivo a conceder permissão de uso de área pública à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp e da outras providências. O projeto de lei número 3/2026 está em discussão em primeiro turno. O projeto de lei número 3/2026 está em votação nominal em primeiro turno. Carlos Alberto dos Santos. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Eduardo Sussumo. Sim. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Sim. Gladys Regiane Lagman Nardes. Sim. Jefferson Gomes de Oliveira. Sim. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Sim. Tatiane Cristina Ferraz. O projeto de lei número 3/2025 está aprovado em primeiro turno. O projeto de lei número 3/2026 está em discussão em segundo turno. O projeto de lei número 3/2026 está em votação nominal em segundo turno. Carlos Alberto dos Santos. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Eduardo Sussumo. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Sim. Gladys Regiane Lagman Nardes. Jefferson Gomes de Oliveira. Sim. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Sim. Tatiane Cristina Ferraz. Sim. O projeto de lei número 3/2026 está aprovado em segundo turno. Parecer número 04/2026, da Comissão de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de lei número 04/2026. Parecer número 04/2026, da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei número 04/2026. Parecer número 02/2026, da Comissão de Obras e Serviços Públicos e de Outras Atividades. Favorável ao projeto de lei número 04/2026. Projeto de lei número 004/2026, de 9 de fevereiro de 2026. Autoriza o Poder Executivo a conceder permissão de uso de área pública à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp e da outras providências. O projeto de lei número 4/2026 está em discussão em primeiro turno. O projeto de lei número 4/2026 está em votação nominal em primeiro turno. Carlos Alberto dos Santos. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Eduardo Sussumo. Sim. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Sim. Gladys Regiane Lagman Nardes. Jefferson Gomes de Oliveira. Sim. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Sim. Tatiane Cristina Ferraz. Sim. O projeto de lei número 4/2026 está aprovado em primeiro turno. O projeto de lei número 4/2026 está em discussão em segundo turno. O projeto de lei número 4/2026 está em votação nominal em segundo turno. Carlos Alberto dos Santos. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Eduardo Sussumo. Sim. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Sim. Gladys Regiane Lagman Nardes. Jefferson Gomes de Oliveira. Sim. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Tatiane Cristina Ferraz. Sim. O projeto de lei número 4/2026 está aprovado em segundo turno. Parecer número 05/2026, da Comissão de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de lei número 05/2026. Parecer número 05/2026, da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei número 05/2026. Parecer número 03/2026, da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades. Favorável ao projeto de lei número 05/2026. Projeto de lei número 05/2026, de 9 de fevereiro de 2026. Autoriza ao Poder Executivo conceder permissão de uso à área pública à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp e da outras providências. O projeto de lei número 5/2026 está em discussão em primeiro turno. O projeto de lei número 5/2026 está em votação nominal em primeiro turno. Carlos Alberto dos Santos. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida.
Eduardo Sussumo. Sim. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Sim. Gladys Regiane Lagman Nardes. Sim. Jefferson Gomes de Oliveira. Sim. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Sim. Tatiane Cristina Ferraz. Sim. O projeto de lei número 5, 2026 está aprovado em primeiro turno. O projeto de lei número 5, 2026 está em discussão em segundo turno. O projeto de lei número 5, 2026 está em votação nominal em segundo turno. Carlos Alberto dos Santos. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Sim. Eduardo Sussumo. Sim. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Sim. Gladys Regiane Lagman Nardes. Sim. Jefferson Gomes de Oliveira. Sim. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Sim. Tatiane Cristina Ferraz. Sim. O projeto de lei número 5, 2026 está aprovado em segundo turno. Parecer número 01/2026, da Comissão de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de lei número 01/2026. Em razão da saída do vereador Cristiano Aparecido Braga e a posse do vereador Eduardo Sussumo, quero colocar em votação a possibilidade de que o vereador Eduardo Sussumo assuma todas as funções do vereador Cristiano Aparecido Braga na comissão em que ele estava nomeado, Comissão de Finanças e Orçamento. A substituição da comissão na Comissão de Finanças e Orçamento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. A substituição está aprovada. Parecer número 01/2026, da Comissão de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de lei número 01/2026. Parecer número 01/2026, da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei número 01/2026. Parecer número 01/2026, da Comissão de Educação, Saúde e Assistente Social. Favorável ao projeto de lei número 01/2026. Projeto de lei número 01/2026, de 15 de janeiro de 2026. Altera dispositivos da Lei Municipal número 1958/2023, que reestrutura o Conselho Municipal de Educação do município de Salto de Pirapora e da outras providências. O projeto de lei número 1 de 2026 está em discussão. O projeto de lei número 1 de 2026 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de lei número 1 de 2026 está aprovado. Parecer número 07/2026, da Comissão de Justiça e Redação. Favorável à emenda modificada número 01/2026. Parecer número 07/2026, da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável à emenda modificada número 01/2026. Emenda modificada número 01/2026, de 9 de fevereiro de 2026. Modifica o parágrafo 2º do artigo 2 do projeto de lei complementar número 01/2026 para esclarecer que as repreensões constituem penalidades não integrando o assento funcional do servidor e da outras providências. A emenda modificativa número 1 de 2026 está em discussão. A emenda modificativa número 1 de 2026 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. A emenda modificativa número 1 de 2026 está aprovada. Parecer número 06/2026, da Comissão de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de lei complementar número 01/2026. Parecer número 06/2026, da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei complementar número 01/2026. Projeto de lei complementar número 01/2026, de 27 de janeiro de 2026. Altera a lei complementar 20 de 10 de novembro de 1994 e dá outras providências.
O projeto de lei complementar número 1 de 2026, com a inclusão da emenda, está em discussão em primeiro turno. O projeto de lei complementar, com a inclusão da emenda, continua em discussão. O projeto de lei complementar número 1 de 2026, com a inclusão da emenda, está em votação nominal em primeiro turno. Carlos Alberto dos Santos. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Sim. Eduardo Sussumo. Sim. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Sim. Gladys Regiane Lagman Nardes. Sim. Jefferson Gomes de Oliveira. Sim. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Sim. Tatiane Cristina Ferraz. Sim. O projeto de lei complementar número 1 de 2026, com a inclusão da emenda, está aprovado em primeiro turno. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a segunda sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontra gravada em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta Casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a todos os presentes e os internautas que nos acompanharam. Uma boa tarde a todos.